Quando eu entrei no ônibus ou no autocarro para o trabalho missionário, eu pensei que estava entrando no Brasil novamente. Quando o ônibus quebrou, eu tinha certeza que estava no Brasil. Eu não imaginei. Eu filmei, tirei umas fotos. Eu tô feliz de ter participado convosco desses momentos. Na verdade, a minha última apresentação será amanhã pela manhã. Eu já vou fazer a propaganda agora para que vocês venham. Mas eu fiquei na hora que o Daniel estava falando hoje pela manhã sobre música e depois o sermão do pastor Bor. Eu comecei a pensar nos assuntos que foram discutidos aqui e consegui encontrar uma conexão entre os temas que foram abordados. Como vocês sabem, o Stephen Bor, ele focalizou a questão teológica. O Daniel Spencer focalizou a questão social e artística, a influência das músicas, dos filmes. E eu tentei colocar mais a influência da questão científica, ou principalmente a questão da teoria da evolução. E o que eu havia percebido é que essas três áreas, e conectadas com a questão bíblica, elas têm algo em comum. Todas elas, e eu quero que vocês prestem atenção aqui, todas elas estão de certa forma voltadas para um ponto. Ou pelo menos o que foi discutido aqui. O ponto do juízo. Quando eu falei da influência da teoria da evolução no pensamento moderno, o irmão Johan veio para mim e disse: você esqueceu de falar uma coisa. E eu queria falá-los agora. Acreditar na teoria da evolução, a teoria da evolução não apenas é um ataque ao sábado, mas é uma maneira de fazer com que você não pense que haverá um juízo. Porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala da mensagem angélica: adorai aquele que fez os céus e a terra, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. O trabalho que o pastor Bor mostrou aqui na questão teológica era focalizado o quê? Que o evangelho barato esquece que existe um juízo. O evangelho barato não mostra que há um juízo. E as palestras do Daniel Spencer mostraram muito bem que a música e os filmes podem fazer com que a tua mente se desvie completamente e esqueça que há um juízo. Se você passar algum tempo sem assistir TV e de repente ligar a TV, você vai começar a notar que o teu cérebro parece que tem um choque com os filmes. Você começa a achar os filmes mais violentos do que eles eram, ou pelo menos do que você achava que eles eram. Você começa a achar que as imagens são mais eróticas. Por quê? Porque você passou um tempo sem se contaminar. Então, eu comecei a perceber que todos nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com mensagens e filosofias e teorias para que esqueçamos a questão do juízo. E a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela tem, apesar de ser uma mensagem praticamente científica, ela tem um pouco de juízo. E vocês vão entender por quê no final. O tema dessa palestra se chama Uma Família. E sinceramente, eu gostaria muito de ter o talento do Daniel e conseguir falar aqui sobre música. Porque, na verdade, muito obrigado àqueles que compraram o meu livro. Eu queria ser cantor. Mas como eu não consegui, eu vou ser escritor, então. A primeira vez que eu entrei num coro, na igreja, lá no Brasil, cheguei, era uma sexta-noite, era um ensaio do coral, e o diretor do coral, disse: Rivelino, vamos testar para ver qual é a tua voz. Vamos testar aqui no baixo. Não deu certo. Não, então vamos ver se dá o tenor. Não deu certo. Ele disse: Rivelino, vamos tentar o barítono. Não deu certo. Aí ele disse: Rivelino, você lê a Bíblia e a gente canta.
e eu me tornei o leitor oficial do coral. Então sempre que... E foi aí que eu aprendi a pregar. Porque para onde o coral ia cantar, eu era o pregador. Porque eu não tinha como me juntar ao coral para cantar. E então... Mas eu sempre tive aquela vontade, eu tocava violão. Só que eu não percebia, você sabe que no Brasil, o brasileiro ele diferentemente do europeu, o brasileiro tem muito cuidado para não magoar os sentimentos dos outros. Então, o brasileiro sempre é meio indireto quando vai falar alguma coisa. O europeu é mais direto, ele diz, eu não gosto disso, eu não... Um exemplo simples, quando eu me mudei para a Alemanha, e você é convidado para almoçar na casa de alguém, como um bom brasileiro, se alguém te oferece um prato de comida, a gente fala, não quero. Mas você quer. Mas você diz, aí você espera que a pessoa entenda que você quer. A pessoa oferece de novo e na segunda vez você aceita. Quando eu me mudei para a Alemanha, aí eu cheguei para almoçar e o irmão da igreja, você quer? E eu, não. O alemão tirava e botava na geladeira e eu ficava sem comer. Aí, então o que acontecia com os meus amigos no Brasil, eu notava que sempre que eu tocava o violão, os meus amigos diziam que eu não tocava muito bem o ritmo e tomavam o violão. Depois eu descobria que eu não sabia cantar. Então eles sempre arranjavam um jeito de tomar. E aí eu ajudei a fundar um grupo de língua portuguesa em Darmstadt, da igreja que eu faço parte. E foi a primeira vez que eu encontrei uma igreja que ninguém sabia cantar. Quando eu cheguei na igreja, agora você imagina, eu não sei cantar, e agora encontrei uma igreja que ninguém sabia. Nós tínhamos irmãos de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil. Aí quando nós íamos cantar o hino, os brasileiros cantavam no ritmo brasileiro, os moçambicanos no ritmo de Moçambique, os angolanos no ritmo de Angola, os portugueses no ritmo de Portugal, mas ninguém cantava certo. Então todos cantavam errado. E nós, no interesse, numa vontade de aprender a cantar, começamos a nos esforçar e os homens da igreja formaram um grupo. E o grupo ensaiava, e eu batizei o grupo de ensaios, porque só ensaiava e nunca cantou. As esposas dos membros do ensaios colocaram um grupo. As mulheres se juntaram e formaram um grupo e eu batizei de ensaias, porque também só... E eu tive que desistir e passei a focalizar as minhas forças na pregação. Mas o tema dessa palestra de hoje tem a ver com a primeira parte. Por que eu criei essa palestra? Ela foi fruto da sinceridade e da maneira direta do europeu se dirigir às pessoas. Eu estava na cidade de Mainz, onde eu moro, e enquanto caminhávamos pela cidade, cheguei numa loja que eu e, por sinal, a família Gonçalves, que está nos visitando, nós estavam juntos comigo, nós chegamos numa loja que vendia sucos ou sumos naturais. E enquanto eu pedi o meu sumo ou meu suco de laranja, eu vi que a dona do local, junto com outra pessoa, conversavam num idioma que eu não entendia. E eu perguntei para elas, vocês são de onde? E elas disseram de que país elas eram. Eu não entendi a língua, então por isso que eu perguntei. E elas me disseram de que país. É um país europeu. E elas perguntaram, e você? De onde você é? E eu disse para elas, tente adivinhar de onde eu sou. E ela começou dizendo Turquemenistão. Aí eu disse não. Aí ela disse Afeganistão. Eu disse não. Paquistão, não. Índia, não. Iraque, não sou do Iraque. Tunísia, Egito, não. Espanha, Grécia, não. E ela disse, eu desisto, não sei de onde você é. Aí eu disse, você não tem a mínima ideia de onde eu sou? Ela disse, não. Eu disse, eu sou do Brasil. E aí, ela disse algo que me chocou. Ela disse,
brasileiro você não é. Sou. Mas ela disse com uma convicção tão grande que por um momento eu achei que eu era primo da rainha da Suécia, porque ela simplesmente conseguiu me convencer que eu não era brasileiro. Eu disse, mas eu sou brasileiro. Ela disse, não, você não é brasileiro. E eu disse, por que eu não posso ser brasileiro? E agora vem a delicadeza. E ela ainda assustada, e ela disse, porque eu pensava que todo brasileiro era bonito. Eu disse... Quando ela percebeu que eu não havia pago, eu acho que na hora ela pensou, perdi o freguês. E enquanto eu estava com o dinheiro na mão, e ela olhou para o dinheiro e viu, ela parou, olhou assim, disse, espera aí. Eu já vi outros brasileiros parecem contigo. No fim das contas, não só os paquistaneses, indianos do Turcomenistão são feios, mas os brasileiros também são feios. Eu saí daquele encontro, foi um encontro meio espiritual, né? Eu saí assim, refletindo no assunto e resolvi fazer um teste de DNA. Então, eu me dirigi a uma empresa em Mainz, que eu conheço os cientistas muito bem, a empresa chama-se Galanthus Genetics, e eles se auto-intitulam CSI Mainz, porque é na cidade de Mainz, e eles fazem teste de DNA e fizeram o teste de DNA, o meu teste de DNA, e eles têm um produto em que eles fazem o teste de DNA e comparam o teu DNA com o DNA das pessoas do mundo, para saber onde estão os teus parentes mais próximos. E para minha surpresa, a mulher tinha razão, eu não sou brasileiro. E eu fiquei pensando, a minha mãe me adotou e nunca me falou. Você não tem que prestar atenção nos pontos azuis, porque a questão é que quanto mais vermelho for o ponto, mais próximo é o grau de parentesco. Agora olha só o meu choque. A quantidade de vermelho no Brasil é muito pouco. Eu tenho mais parentes na Colômbia e na Nicarágua do que no Brasil. Aí eu entendi finalmente por que eu nunca soube jogar futebol. Rapaz, por isso que eu não jogo futebol direito. Agora faz sentido. Mas o pior é que eu tenho parentes na Suécia. Eu tenho um primo na Islândia. Na República Tcheca, em Krakow. Eu nunca ouvi falar que eu tinha um parente em Sim. Sabe onde é que estão meus parentes mais próximos? San Sebastián. Por isso que eu sabia que eu tinha uma coisa com o espanhol. Porque eu consegui aprender o portunhol rapidinho. A história vai que nós estamos todos interligados. Essa é a parte do meu pai. E eu então decidi fazer pela minha mãe também. Só que o DNA mitocondrial, ele é um pouco mais complexo. Não sei porque que mulher é mais difícil, mais complicado do que o do homem, mas é um pouco mais complexo. Mas foi feito. E aí vem o que me assustou. Quando fizeram o teste da minha mãe, disseram, a sua mãe está completamente ligada com os indígenas do Brasil. E eu cheguei para o pessoal do Galanthus, do CSI Mainz, e disse para eles, mas é a parte da minha família que as pessoas são loiras e têm os olhos azuis. A parte do meu pai é a parte morena. Como é que você explica isso? E ele me mostrou novamente um mapa e disse,
os índios do Brasil estão conectados com os siberianos. No fim das contas, todos nós estamos interligados. E eu quero que você entenda hoje isso, porque nós vamos entrar num assunto extremamente profundo que tem dado voltas nas cabeças de muitos cientistas. E se trata do que nós chamamos de ancestral comum. Todos vocês já passaram pela situação de pensar, tenho certeza disso, todos aqui já passaram por algum momento de ter dúvidas da história bíblica ao olhar para as diferentes raças que nós temos de pessoas. Negros na África, brancos na Europa, e nós temos as diferentes fisionomias dos chineses, dos japoneses, e vamos nos distanciando. E muitos aqui, eu tenho certeza que se não a maioria, teve problemas para entender que a Terra é jovem, mas mesmo assim temos raças tão diferentes. Então a maioria aqui chegou a pensar, nós precisamos de muitos milênios para que acontecesse uma separação tão grande entre as raças. Ou, como poderiam existir tantas raças diferentes se Deus só criou uma família? E o tema dessa palestra é uma família. E eu quero mostrar algo para vocês. Hoje, nós estamos mais ou menos nessa situação onde nós temos diferentes raças, digamos, estão separadas. Algumas raças, pelo que nós sabemos, estão mais próximas. Mas à medida que você anda para trás no tempo, e você vai visitando seus avós, bisavós, as conexões vão aumentando entre as diferentes raças, está começando a haver uma proximidade maior, até nós chegarmos ao ponto de alguém que conectaria todas as pessoas que existem hoje. É o que nós chamamos de ancestral comum. Alguém que conecta o Daniel Spencer para o pastor ou com o pastor Stephen Moore. Alguém que era um ancestral comum de todas as pessoas, indiferentemente da cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o formato do nariz, o formato dos olhos. E o que os cientistas têm feito hoje é tentar descobrir quantos anos se passaram entre esse ancestral comum e a população que nós temos hoje. Nós que cremos na Bíblia, sempre achamos que não poderia ser muitos e muitos e muitos e muitos séculos, porque nós não acreditamos que a Terra seja tão antiga. Porém, eu quero mostrar algo para vocês. Quando foi que viveu o nosso tataravô? Como é que traduz tataravô? Ok. Em 1987, o cientista Kahn, junto com outros cientistas, eles publicaram um artigo em que eles chegaram à conclusão que o ancestral comum, ou seja, essa pessoa que conecta todas as pessoas do planeta, essa pessoa viveu entre 100 mil e 200 mil anos atrás. À medida que a ciência foi se desenvolvendo e novas pesquisas foram feitas, novos dados foram coletados, em 1995, os cientistas chegaram à conclusão que poderia ser algo entre 27 mil anos e 270 mil anos atrás, ou seja, reduziu a probabilidade de ser algo há menos tempo. Em 2001, Key e outros cientistas publicaram que, na verdade, entre 35 mil e 85 mil anos atrás. O que você já começa a perceber aqui? Qual é a primeira coisa que você está conseguindo perceber que, à medida que a ciência está se desenvolvendo, o que está havendo? Nós estamos nos aproximando dos nossos dias, não é isso? Até que em 2004, na revista Nature, uma das revistas mais conceituadas na área científica,
Um grupo de cientistas fez uma modelagem por computador e eles chegaram à seguinte conclusão. O ancestral comum de todas as pessoas que existem aqui no planeta Terra, a pessoa que conecta todos nós, o nosso tataravô, viveu entre 2.000 e 5.000 anos atrás. E isso está comprovando ou está rejeitando a história bíblica? Mas em 1987 as pessoas davam risada de quem acreditava na Bíblia. As pessoas achavam que nós éramos ridículos em acreditar que o ancestral comum só poderia ter vivido há alguns milênios atrás. 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Não poderia ser mais que isso. E aí, nós sabemos que esse parente comum, a Bíblia relata, no livro de Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 1 e 19, a Bíblia fala da família a qual conecta todos nós. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Estes três foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e destes se povoou toda a terra. A Bíblia declara que todos nós somos descendentes de uma família que saiu da arca de Noé. E nós, pelo registro bíblico, sabemos que isso não ocorreu há 100.000 anos atrás. Nós sabemos que isso ocorreu há 4.000 anos atrás, ou talvez 5.000 anos atrás, mas não há 100.000 anos atrás. O que vai acontecer com a ciência em breve é que eles vão finalmente chegar à conclusão quem foi, ou quem é, ou quem era o tataravô da humanidade. E o mais interessante é que depois de milhões de euros que foram gastos em pesquisa, eles vão chegar à conclusão que já estava tudo escrito aqui. Não ouvi nenhum amém. Amém. Olha, ontem à noite, eu estava sentado ali atrás, e só eu e o Francilê e a Deise, a esposa dele, dizíamos amém. Aí, o Francilê teve uma ideia. Ele disse: Rivelino, por que a gente não cria uma caixinha do amém? Todas as vezes que nós formos falar amém, para os irmãos que não gostam de dizer amém, a gente abre a caixinha. Amém. A gente fecha a caixinha. Mas aí, como o Francilê, ele gosta das coisas mais antigas, eu tive uma ideia. Eu fiz um aplicativo, amém, para o BlackBerry, e eu acho que em breve vai sair também para o iPhone e para o Android, porque é a igreja moderna. A igreja moderna tem que ter um aplicativo moderno, então sempre que você encontrar ou escutar algo interessante no sermão, você clica no aplicativo, aí ele fala amém. Eu só não sei onde é que está meu aplicativo, eu fiz e ele desapareceu. É o Amemps, é o Amém Apps, né? Mas eu quero que vocês digam amém, sempre que nós descobrirmos algo interessante. Amém. Vocês estão entendendo que a ciência está apontando para o fato que a Bíblia já dizia há séculos. E nós que fomos criticados tantas vezes, ridicularizados por décadas, temos agora que ouvir dos próprios cientistas que nós temos a razão. Não é maravilhoso isso? Crer num livro que não falha. Vocês já pararam para pensar quão poderoso é esse livro? Depois de séculos de piadas que as pessoas têm feito com esse livro, eles estão chegando ao ponto que a Bíblia tem razão. Porque por muitos séculos eles disseram: não, nós viemos de parentes diferentes ou distantes, nós somos tão diferentes. E a Bíblia dizia que todos nós somos ou viemos de uma mesma família. Olha só, esse casal de americanos, apesar de serem morenos como eu, eles tiveram filhos gêmeos, ou filhas gêmeas. Só que uma garotinha nasceu morena e a outra nasceu loira. Esse casal na Alemanha
Ela é de Gana, ou Nigéria, não, acho que de Gana, e ele é alemão. Casaram, tiveram gêmeos, um bem escurinho e um bem clarinho. E eu me pergunto, foram necessários milhares de anos para que a família se separasse da cor da pele? Não. Agora quer ver algo mais extraordinário? Foi um casal de Londres, um casal que originalmente da Nigéria, negros, tiveram uma filha loirinha e bem branquinha. Não é albina, e eles fizeram o teste de DNA, ele é o pai mesmo. E ela é a mãe. Agora, o mais incrível foi, trouxeram um dos geneticistas mais famosos da Inglaterra ou da Europa para analisar esse caso. Quando esse geneticista, o interessante é que esse geneticista é um evolucionista, ele crê na teoria da evolução e ele faz ele levanta suas hipóteses, suas predições, e ele disse que ele havia dito que daqui, eu acho, a 25 mil anos ou 30 mil anos, o homem não poderá mais ter filhos de maneira natural, ele não poderá mais procriar de maneira natural, porque está havendo uma queda na fertilidade masculina. Agora, o interessante é que ele faz uma previsão para daqui a 30 mil anos, e quando apresentaram esse problema, sabe o que foi que ele disse? As regras da genética são complexas, e nós não entendemos tudo ainda. Agora, como você não entende o que está passando na tua frente, e você quer me convencer de que sabe de algo que ocorreu há milhões de anos atrás e que vai ocorrer daqui a não sei quantos mil anos na frente? Você não acha um pouco de arrogância de você não conseguir entender o que está acontecendo na tua frente? Às vezes eles fazem essas previsões, porque eles sabem que vão estar mortos aqui para frente, então ninguém vai perturbá-los, né? Para dizer assim, olha aqui, você estava errado. Então eu fico preocupado com isso. Mas essas não são as únicas evidências de que houve um dilúvio universal. Ontem eu falei que uma revista no Brasil havia dito que seria impossível alagar o planeta Terra com 40 dias e 40 noites de chuva, e alguém fez um comentário que São Paulo só precisa de 40 minutos para alagar. O interessante é que essa não é a única evidência de que nós viemos todos de uma família só. Há outras evidências. Entre elas, todas as civilizações antigas, elas têm histórias e tradições sobre o dilúvio, sobre um fenômeno que ocorreu no nosso planeta, reduziu completamente a população da humanidade para uma família bem pequena, e dessa família todos nós fomos gerados hoje. Todas as civilizações. Um exemplo simples disso, a palavra chinesa, ou caractere chinês para navio ou barco, é esse caractere aqui. Se você desmembrá-lo em chinês, nós temos um container com 8 pessoas. Em chinês, barco são 8 pessoas dentro de um container. Qual é a história bíblica que fala de um container que foi construído para servir de barco? O primeiro barco da história. Quantas pessoas esse barco transportou? 8 pessoas. Eu falei isso para um amigo alemão, na época que eu descobri isso. E eu descobri isso através de uma chinesa cristã. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu conheci uma jovem cientista chinesa que era cristã. E eu fiquei encantado de ver uma cristã da China, e começamos a conversar, e ela disse para mim, o meu idioma, ela falou, o meu idioma, o chinês, já traz as histórias bíblicas escritas nele. E ela me deu esse exemplo do barco. 8 pessoas num container é navio em chinês. E essa palavra é mais antiga do que a Bíblia escrita. Os chineses sabiam disso antes dos missionários chegarem na China. Por quê? Porque os chineses são descendentes da mesma família que saiu do barco. Eu mostrei isso para um amigo alemão,
cientista também, e eu todo empolgado, a chinesa me falou, eu corri pro laboratório, cheguei lá aqui, Dirk, deixa eu te mostrar uma coisa, Dirk. 8 pessoas num container, é a história da Bíblia, cara. Aí o alemão bem sério, Rivelino, de repente os barcos chineses só eram para 8 pessoas. Sabe como é um balde de água gelada, né? É o conhecido skeptical. E aí, a minha sorte é que naquele período havia saído uma reportagem na revista Der Spiegel, alemã, falando sobre as antigas embarcações chinesas que foram descobertas. E foi mostrado que os navios chineses antigos não eram para 8 pessoas. Para você ter uma ideia, o barco de Colombo, Santa Maria, tinha 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. Descobriram os barcos chineses que chamavam de junco. Os barcos chineses, olha a comparação do barco chinês para o barco de Colombo. Então, do mesmo período. Então, eu quase que dizia para o Dirk, se era para 8 pessoas, eram 8 gigantes. Porque o barco era muito maior do que os barcos espanhóis e portugueses. E que se os chineses não tivessem se isolado dentro da China, hoje o Brasil estava falando mandarim e não português. Mas a palavra, o interessante ainda vem que quando você coloca 8 unidos ou juntos sobre a terra, em chinês, nós temos a palavra total. E se você pega a palavra total, ou o caractere total em chinês, e junta com a palavra água, você tem a palavra dilúvio em chinês. Agora, por que em chinês você precisa do número 8 para fazer a palavra dilúvio? Então, todas essas coisas nos jogam para o passado e nos fazem pensar, nossa, como é que os chineses sabiam essa história? Quando os portugueses chegaram no Brasil e tentaram evangelizar e conhecer os indígenas do Brasil, eles se encantaram ao saber que no Brasil os indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco tinham uma lenda que dizia o seguinte, a lenda tupi dos índios lá no Brasil. Quando Tupã olhou para a terra e viu o mundo submerso em águas mortas e apenas um casal de homens reverentes para com os eternos, contemplava os céus, a sul e pirá. Neste instante, o Senhor dos mundos fez baixar as águas e surgiram novamente as montanhas e a planície e a terra seca. Parecia que os índios brasileiros sabiam a Bíblia decorada melhor do que os portugueses. Os nomes das pessoas eram diferentes, mas as histórias eram as mesmas. Como é que esses índios sabiam dessas histórias? Um outro exemplo, no Havaí, os nativos do Havaí têm uma lenda que diz, muito tempo depois da morte de Cuniohana, o primeiro homem, ou seja, na Bíblia chama de Adão, os do Havaí chamavam de Cuniohana. O mundo se tornou um local mau e terrível, a Bíblia fala disso? Para se viver. Havia um homem bom, o seu nome era o quê? Como é que a Bíblia chama? Noé. Não é tão distante não. Ele construiu uma canoa, a Bíblia chama de arca, com uma casa por cima. As águas vieram e somente Noé e sua família sobreviveram. Como é que a turma do Havaí tem essa história? Eu conheci um pastor da Romênia, eu não sei se eu vou contar essa história aqui. Eu conheci um pastor da Romênia que trabalha para o Está Escrito no Canadá. Ele é enviado para as tribos remotas. Ele não dá estudo bíblico em Aveiro. Ele dá estudo bíblico para esquimó. Ele não vem pregar a mensagem em Lisboa, ele vai pregar para os índios, para as tribos de canibais. Se você acha difícil pregar aqui, prega para um canibal. Se você acha difícil falar do evangelho aqui, vá pregar, vá abrir a Bíblia para um esquimó. E esse pastor, ele me contou que um dia chegou para uma tribo isolada, já não lembro qual foi o país, mas ele chegou para essa tribo isolada e lá ele começou a pregar o evangelho para essa tribo e o líder da tribo tomou e disse,
o pastor havia conquistado a amizade da tribo. Então o líder da tribo disse: pastor, venha comigo, eu quero te mostrar algo. Entraram pelo meio da floresta e o líder da tribo leva para um monte. E no monte havia uma parte do monte que era algo quadrado. E o líder da tribo diz: pastor, este é o barco do nosso ancestral. Ele salvou os animais da terra e com a sua família ele acabou aqui nessa ilha e nós somos descendentes dele. E o pastor Romeno disse: eu também sou descendente dele. E o líder da tribo olhou para o pastor e disse: mas você é muito branco para ser descendente dele. Todas as tribos antigas têm histórias. Outra, os toltecas no México, eles diziam: um grande dilúvio aconteceu e somente alguns homens escaparam num topleplectocali, que é um baú fechado. Depois do dilúvio, estes homens se multiplicaram e construíram o quê? Zucali, que é o quê? Uma torre alta, muito alta, para garantir um lugar seguro se o mundo fosse destruído outra vez. Esses daí não sabiam não somente a história do dilúvio, eles sabiam até a história de quê? Da Torre de Babel. O dilúvio ocorre, não se preocupe, eu não vou me alongar muito. O dilúvio ocorre no dia 17 do segundo mês. É o que a Bíblia descreve no livro de Gênesis. 17 do segundo mês. Ali. É interessante que a Bíblia dá certos detalhes que às vezes nós paramos para pensar: para que a Bíblia dá esse detalhe? Para que eu quero saber se foi no 17 do segundo mês? Mas 17 do segundo mês não significa 17 de fevereiro, não. Porque do calendário hebraico, qual o primeiro mês do calendário hebraico, ele cai no nosso mês de outubro. Isso significa que o dilúvio ocorreu no mês de novembro. Segundo mês de novembro. Você sabe o que é interessante? É que as civilizações do mundo, as civilizações antigas, a grande maioria, na Europa, nas Américas, a grande maioria dessas civilizações tem uma festa que ocorre no mês de novembro. Sabe qual é a festa mais comum para o mês de novembro entre as diferentes civilizações? Que lá no México eles chamam em novembro essa festa de Dia de Muertos. Os mexicanos colocam comida para os mortos em novembro. Os brasileiros chamam Dia de Finados. Mas o dia dos Muertos não foi uma tradição católica introduzida no México. Os mexicanos antigos já tinham essa tradição. E já mostra, e não somente lá, em diferentes países, já há essa tradição, ou havia essa tradição de celebrar os mortos no mês de novembro. Por quê? Por que se celebravam os mortos ou se lembravam dos mortos no mês de novembro e não em fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto? Por que novembro? Porque foi em novembro que ocorreu a maior matança da história da humanidade até hoje. Foi o dilúvio. Agora eu queria dizer para vocês algo que talvez os choque. Eu sempre costumo dar palestras sobre evidências científicas que mostram que a Bíblia tem razão. Eu costumo mostrar certos aspectos como esse. Eu poderia encher aqui de evidências, formações geológicas que mostram que o dilúvio causou toda essa destruição e a geologia que nós temos no nosso planeta hoje. Eu poderia mostrar isso. Eu poderia mostrar exemplo dos fósseis e de peixes fossilizados no topo das montanhas. Em qualquer montanha, você pode ir e encontrar fósseis de peixes. E aquela velha história, meu amigo, ou as águas cobriram as montanhas ou o peixe decidiu fazer um acampamento lá em cima e morreu.
Mas aí você precisa de muita criatividade para fazer com que o peixe chegue lá em cima e morra. Nós poderíamos entrar nisso, mas eu não quero, porque eu vou dar para vocês agora a maior prova, na minha opinião, de que o dilúvio aconteceu. A maior prova de todas, e eu quero que você saia daqui com essa prova gravada na tua mente. Que se qualquer pessoa vier para você e querer provar que a Bíblia não tem razão, que essa história do dilúvio não existe, eu quero mostrar algo para vocês. Na minha opinião, é a prova máxima. Nós nem sempre teremos as respostas para todas as perguntas. Vocês conhecem a história do garotinho que está na aula e a professora pergunta sobre as criaturas marinhas? Vocês sabem essa história? A professora diz, digam nomes de criaturas marinhas grandes. E uma criança diz, a baleia, o outro diz, o tubarão branco. E outro diz isso. E um garotinho que era da igreja diz, o peixe que engoliu Jonas. E o professor da classe diz, que bobagem é essa? Que bobagem é essa, garoto? Não, a Bíblia diz que foi um peixe muito grande que engoliu Jonas. E o professor disse, por isso que eu não acredito na Bíblia. Não existe esse peixe que vai engolir um homem, ficar 3 dias com o homem na barriga e depois cospe o homem lá na terra. Não existe isso. Isso é mentira. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nas histórias bíblicas. E todas as crianças rindo do garotinho. E o garotinho fala, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar ao Jonas se isso foi verdade. E o professor, na arrogância dele, diz, e se o Jonas estiver no inferno? Aí o garotinho diz, nesse caso o senhor pergunta. Então, eu quero que você tome a mesma atitude. Se alguém quiser te convencer de algo da Bíblia que não é verdade, eu quero que você tome o seguinte comentário, que na minha opinião é a prova máxima que a Bíblia tem razão, que o dilúvio ocorreu. A prova máxima são as palavras de uma pessoa que não mente. Jesus Cristo diz, no livro de Mateus, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se Jesus disse que o dilúvio ocorreu, quem é doido de dizer que não ocorreu? Eu não preciso de prova científica nenhuma, porque eu conheço esse que disse, Jesus. Meus irmãos, a mensagem é de juízo. Vocês estão vendo aí? Por que as pessoas não querem acreditar em dilúvio? Porque a mensagem do dilúvio é a mensagem de juízo. A mensagem que tem sido apresentada aqui é uma mensagem de juízo. Se você entrasse dentro de uma loja, nesse shopping que nós temos aqui entre a escola e esse auditório, não um shopping, se você entra numa dessas lojas, e você vai à casa de banho, vai ao banheiro, você chega lá e encontra uma bomba com um relógio, tic, 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 se aproximando, o que é que você faz? Você sai e vai continuar olhando a roupa? Vai comprar alguma coisa no Pingo Doce? O que é que você faz? Me diga. Ou você sai correndo e gritando, uma bomba, uma bomba. Você faz o quê? Pois uma bomba está para explodir nesse planeta e eu e você precisamos avisar essas pessoas. E essa bomba será maior do que o dilúvio. A história se repete. A maior prova para mim hoje de que o dilúvio foi real é que o planeta Terra está vivendo a mesma situação antes do dilúvio, fazendo piada da mensagem de juízo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos de agora em diante viver certos que o juízo virá. Agora, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, não tenham que temer. Porque a mensagem é triste para os que não tiverem o Cordeiro. Que Deus os abençoe, irmãos.